Olá, eu sou Marcelo Rosenberg, engenheiro civil, presidi a ABS no começo dos anos 2000 e me sinto muito realizado, orgulhoso e contente de ver a entidade chegar hoje aos seus 30 anos de idade. Eu fui um dos fundadores. Eu estou completando agora 52 anos de atividade no Instituto de Engenharia. E no Instituto de Engenharia nós tínhamos e temos uma divisão de estruturas, e eu era conselheiro no Instituto de Engenharia, e eles tinham muita dificuldade de reconhecer as necessidades e a importância da divisão de estruturas, que embora fosse, naquela época, até hoje a divisão mais atuante, a mais importante do Instituto, eles não tinham a sensibilidade de acolher ou de trabalhar as questões específicas da engenharia estrutural. Então, vários dos colegas que militavam na engenharia, na divisão de estruturas, se reuniram e começamos a discutir a possibilidade de criar uma entidade que estivesse mais ajustada às características da engenharia estrutural e dos escritórios de engenharia estrutural. E foi aí que nasceu a ideia de criarmos a ABS. Foi a liderança do processo coube ao Marcos Velletri, que fez isso de maneira excepcional. Ele dedicou 3 anos inteiros a criar as bases de uma instituição que veio do nada, né? É muito fácil você falar, puxa, mas sair do nada, deixar a casa-mãe, com a oposição da casa-mãe, que depois ainda ouvi algumas vezes, por que vocês deixaram o Instituto de Engenharia? Nós deixamos por uma questão de sobrevivência, por uma questão de buscarmos o nosso próprio caminho e tendo pés nas duas instituições, tanto na ABS quanto no Instituto de Engenharia, eu hoje vejo com muito orgulho que a ABS suplantou o Instituto de Engenharia em termos da representatividade, da proximidade dos escritórios, da proximidade dos profissionais, da aglutinação e da criação de laços de amizade entre os profissionais. E hoje a ABS é uma entidade forte, graças a Deus, forte, graças ao trabalho de todos nós, quer tenhamos sido dirigentes, quer tenhamos sido simplesmente participantes das atividades, mas a ABS é uma entidade representativa de todas as vertentes da engenharia estrutural, com laços hoje no exterior, com laços em todo o Brasil. E isso é uma coisa que envaidece muito, porque cada um de nós pôs um pedacinho, cada um de nós pôs um grãozinho de areia, né? Mas construímos um edifício bonito, né? Em termos de atender a engenharia estrutural, os escritórios de engenharia estrutural, os engenheiros estruturais e a própria sociedade, né? Então, isso é uma coisa que dá muito orgulho você saber que você participou desse processo tão bonito. O Brasil estava ainda numa estabilidade econômica construída pelo Plano Real. Nós vamos atravessar um período razoável de estabilidade, ainda como consequência da criação do Plano Real, que vai se estender pelo menos pelo primeiro mandato do sucessor do Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei te dizer, porque eu não consigo lembrar detalhes disso daqui. O que eu posso dizer com tranquilidade é que a estabilização da moeda trouxe uma possibilidade de tornar rentáveis os escritórios de engenharia. Porque nós pegávamos um serviço para pagar aquele que já estava em curso. Eu lembro muito bem, há uns anos que precederam, inclusive a criação da ABS, que eu tinha um serviço sendo prestado para o Fundo de Construção da Universidade de São Paulo, e que, quando eu fui querer receber pelo serviço já pronto, entregue, exigiram que eu entregasse as cópias heliográficas dos desenhos.
o custo das cópias heliográficas era superior ao valor que eu tinha a receber por todo o serviço prestado. Com a estabilização da moeda, isso se reequilibrou, né? Então, tornou viável novamente a nossa atividade profissional. Agora, crises, o Brasil é uma gangorra, né? É uma montanha-russa, né? Ele vai e volta o tempo todo, e essa é uma das grandes dificuldades que você enfrenta no planejamento das nossas atividades, né? Eu hoje tenho a honra de participar de outras entidades, além do Instituto e além da ABESE, e eu estou tentando dar sequência a um plano, a um sonho antigo, que é criar alguns indicadores de previsão de demanda para os nossos escritórios. Tive agora, recentemente, uma reunião com a presidência do CREA, uma reunião no Departamento de Construção da Fiesp. Eu estou otimista que talvez seja possível criar isso. Falar assim, eu diria para você que é uma abordagem muito moderna. Na época, desafios. Eu recebi a ABESE com 170 associados. Me preocupei muito em expandir o quadro associativo e entreguei a ABESE com 140 associados. Então, o problema nosso era ter representatividade. Embora eu tenha perdido na quantidade de associados, eu consegui fazer algumas alianças que são importantes. Eu consegui tornar a ABESE uma representante efetiva de todo o mercado de engenharia estrutural. Então, eu fui buscar a Associação Brasileira da Construção de Estruturas Metálicas, eu trouxe o Centro de Construção de Estruturas Metálicas, eu trouxe a Associação Brasileira de Pontes e Grandes Estruturas do Rio de Janeiro, consegui superar uma crise com a ajuda do Júlio Timerman. Nós tínhamos uma pequena regional em Fortaleza que queria se tornar independente, nós conseguimos contornar isso, consegui colocar a ABESE em 15 municípios, em 15 estados. Embora eu tenha perdido, aparentemente, no número de associados, né, eu acho que eu consegui lançar as raízes para que ela pudesse crescer depois com tranquilidade. Uma coisa que marcou muito a minha gestão foi a ressurreição, e o termo é ressurreição mesmo, do seguro de responsabilidade civil por erros de projeto. Esse seguro era tido como muito caro e, portanto, o mercado abandonou. E eu fui lá e sentei pacientemente com algumas seguradoras, recriei o clausulado e fiz o impossível. Temos um seguro, acho que desde 2004, 2005. Quando acabou a minha gestão como presidente, ainda tive que ficar 2 ou 4 anos trabalhando para que esse seguro entrasse em vigor. E esse seguro é, hoje, um dos sustentáculos econômicos da própria ABESE, né? Além do que, eu estive envolvido na defesa de alguns colegas que foram envolvidos juridicamente, judicialmente, em acidentes, e eu me orgulho muito de ter conseguido tirar um dos nossos colegas 24 horas antes de ele ser condenado à prisão, por uma coisa que ele não cometeu como erro técnico, né? Então, atuei fortemente na defesa dos nossos colegas e, para isso, foi criado também o seguro. Nosso seguro tem uma especificidade de ter uma verba dentro da importância assegurada para a contratação de defesa adequada, a contratação de laboratórios e tudo mais, para que o profissional possa se defender adequadamente perante o império da força econômica dos nossos contratantes. E isso passados, sei lá, 10, 12 anos, tivemos um incidente muito chato no Rio de Janeiro, e graças ao apoio do seguro e graças ao apoio da ABESE, o nosso colega foi inocentado de uma coisa que, primeiro, que não houve o sinistro, e queriam crucificá-lo por algo que ele não fez e muito menos estava errado. Então, essas coisas são coisas que você coleciona como trunfos de uma postura de uma entidade, que é o que nós fizemos. Acho que talvez uma das grandes ações que conseguimos foi a criação,
a criação do sistema de manuais de contratação de serviços de projetos para a indústria da construção civil. A importância desses manuais, ela transcende o nome do que nós estamos falando. Até onde eu tenho noção das coisas, foi o primeiro grande acordo que ocorreu no Brasil, reunindo todos os elos da cadeia produtiva da construção civil. Desde os incorporadores, os construtores, os instaladores, os arquitetos, os projetistas. Quando começamos esses manuais, a partir do Manual de Engenharia de Estruturas, onde o Augusto Pedreira, que anos depois veio a ser presidente, nós começamos simplesmente com estruturas. E percebendo que os manuais, que para fazer o escopo de contratação de estruturas, precisávamos conversar com os arquitetos, trouxemos a ASBEA. A ASBEA veio, se incorporou, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. A ASBEA se incorporou, trabalharam conosco o Roberto Amar e o Henrique Cambiag. O Roberto, infelizmente, nos deixou, mas teve uma participação muito importante. E daí percebemos que precisávamos falar com o pessoal de instalações. Não tinha com quem falar. Então, criou-se a ABRASIP, a Associação Brasileira de Serviços de Engenharia de Instalações Prediais, e daí vieram criar associações de gerenciamento, enfim, nós demos origem a 10 ou 12, para a redação dos manuais, demos origem a 10 ou 12 associações profissionais e chegamos a 14 manuais, né, cobrindo praticamente toda a necessidade técnica de orientação para a contratação de projetos para edificações de todos os portos. Tem 3 episódios que sobre esses manuais que me marcam muito. O primeiro desses episódios foi que a Petrobras achou que isso era interessante e veio nos consultar para pedir para adaptar isso para as necessidades deles. O episódio mais marcante foi que o embaixador da Noruega, os manuais acabaram sendo hospedados no servidor do Secov, que foi um dos grandes apoiadores. O embaixador da Noruega procurou a coordenação do Secov, falando, olha, nós soubemos que têm esses manuais, nós mandamos traduzir, e se vocês trabalham desta forma aqui no Brasil, as empresas de engenharia da Noruega estão interessadas em vir para o Brasil trabalhar desse jeito, né? Isso eu acho que é um elogio assim rasgado. Anos depois, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, ela copiou os nossos manuais, mandou editar de uma forma amadora, vamos dizer assim, embora o grafismo seja perfeito, se arvorando como autora de manuais que já estavam no mercado há mais de 10 anos, né? Já estavam na 2ª edição. Aliás, os manuais hoje alcançaram um outro feito inédito no Brasil. Nós estamos na 3ª edição. E o levantamento que eu fiz recentemente mostra que na 3ª edição, publicada em 2013, até hoje, foram baixados mais de 550 mil exemplares dos manuais. Na parte de engenharia e estruturas, nesse mesmo período foram mais de 50 mil exemplares. Ou seja, esses manuais, os números falam por si. Marcos e eu sonhávamos, no máximo, com 2.000 exemplares, né, para toda a cadeia da construção, e achávamos que era um passo ousado, né? Onde é que a gente ia arranjar dinheiro para produzir 2.000 manuais? Então, eu fui ao Sebrae, eu fui à Caixa Econômica Federal, e eu vi que não dava para bancar os nossos manuais, porque estavam pagando uma campanha publicitária com um jogador importante de futebol, né? E daí veio o seguinte,
um nos pediu quanto tempo leva para amortizar o investimento que vocês fizeram em termos do Brasil todo. Então, eu apresentei um cálculo de retorno capital de 3 minutos. Né? 3 minutos. E mesmo assim, não deram dinheiro, mas nós conseguimos apoio de algumas empresas e conseguimos com isso editar e colocar no site do Secov, onde está até hoje. Né? Mas são números muito importantes. Depois disso, o governo do estado da Bahia, o metrô de São Paulo e várias outras secretarias de obras passaram a usar esses manuais como referência para a contratação de serviços de projeto, dos tipos mais diversos possíveis. Não vieram, tiveram bom senso. O Brasil é um país muito difícil para os estrangeiros entenderem como é que nós funcionamos. Nós mesmos não entendemos, né? Então, é uma oscilação muito grande de diretrizes, de objetivos. E daí, para os europeus, para os asiáticos, nós somos uma grande incógnita. A questão da educação é uma questão extremamente complexa. Nós temos, pelos números que eu me lembro, cerca de 1.300 instituições de ensino com cursos de engenharia no Brasil. Isso há alguns anos. Com cerca de 40 e poucas modalidades nominais de engenharia. O Brasil não tem um padrão nacional sobre engenharia. Eu tive a oportunidade de trabalhar no país todo, quase todo. As disparidades regionais são muito grandes, mas os conceitos de engenharia são universais. Mas nessas disparidades, muitos creem que as necessidades locais são mais importantes do que os conceitos. E daí nós temos uma série de problemas, infelizmente acidentes, alguns com fatalidades. Né? Agora, a engenharia estrutural é uma engenharia difícil. Difícil. Você se torna engenheiro tendo estudado minimamente 19 anos. Né? Excepcionalmente 18, mas minimamente 19. Normalmente 20, 22 anos. Nos Estados Unidos, na década de 2010, os exames de acreditação que são necessários para você exercer a profissão de engenheiro de qualquer modalidade em cada estado dos Estados Unidos, esses exames são uniformes, mas cada estado tem uma forma de exigência. Para os candidatos os engenheiros que se candidatavam a obter a licença plena para exercício da engenharia estrutural, entre a primeira e a terceira tentativa de aprovação, apenas 65% conseguiam a aprovação e obter a licença profissional. Isso nos Estados Unidos, que é um país continental, também cheio de disparidades, como o Brasil. Né? Na Europa, a coisa é um pouco diferente, mas os números não diferem muito. Né? Então, se 60%, 65% dos profissionais que querem atuar na engenharia estrutural conseguem atender os requisitos mínimos de conhecimento para exercer essa profissão, eu lhe pergunto o que acontece com os outros 35% que também atuam na engenharia estrutural e não dominam esses conhecimentos mínimos. E essa situação se agravou e vai se agravar ainda mais com esses processos de automação. Né? Porque dão ao colega a falsa impressão de domínio do conhecimento. E o que é pior ainda, com a agilidade da obtenção de respostas, ele perde o período de construção de referências de ordem de grandeza. Né? Quando você leva 10 dias pensando num problema, você fica 10 dias sofrendo em cima dele. Quando você tem uma resposta disso, em qualquer coisa como meia hora, você já parte para outro problema, você não fica aguardando o primeiro resultado. Ou seja, ao longo dos 10 dias, você examinou 30 situações.
mas você não memorizou nada, você não aprendeu, não reteve nada nesses 30 dias, você simplesmente cumpriu uma burocracia analítica. Né? Então, a BS, nesse sentido, há muitos anos oferece vários cursos. Né? Ainda na minha gestão, eu consegui convencer o professor José Zamarion Ferreira Diniz a escrever um livro de comentários sobre as normas que tinham sido relativamente recém-publicadas. Né? E me orgulho muito que ele tenha se deixado convencer, porque anos depois o sócio dele, o Eduardo Millen, também um amigo que se foi, veio a se tornar presidente da BES. Então, essa sensação de contribuição para a sociedade, contribuição para o nosso grupo, ela é muito forte na nossa cultura de engenharia estrutural. E ela é muito bonita. E essa é uma das coisas que envaidece muito. Pois é, aqui nós temos um dos engenheiros de estrutura mais icônicos de São Paulo, que nem sei se ele é vivo, o Aloysio Dávila, né? Que foi um grande inovador da engenharia estrutural, né? Com ideias extremamente arrojadas para a época, mal compreendido numa sequência enorme de situações. E o Varela, né? Que fugiu para Portugal para fazer o doutoramento, não sei se voltou. Né? Mas o Aloysio foi uma pessoa que me apoiou muito quando eu fui convidá-lo para se incorporar ao grupo de dois grupos. O grupo do seguro e uma outra situação em que nós enfrentamos o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça na questão da cobrança indevida de COFINS e PASEP, né? E que ele topou entrar no grupo que acabou sendo massacrado ilegalmente pelos tribunais, que cozinharam os direitos do contribuinte, não reconheceram, e a demanda para cada escritório era apenas os créditos que nós tínhamos a receber, representavam um mês de folha de pagamento de cada escritório, um bocado de dinheiro. Né? Mas o nosso governo, historicamente, e não é nesse momento, infelizmente sempre se orgulhou de expoliar o cidadão. Eu acho que em poucos lugares do mundo democrático, o governo se empenha tanto em tirar o que não é devido do cidadão comum. Aqui o governo faz força para inibir o desenvolvimento das empresas, faz força para reduzir a renda do cidadão, né? E o tempo todo nos confisca os rendimentos através do imposto inflacionário. Então, voltando a 2000, foi um dos poucos hiatos em que nós pudemos trabalhar com o nosso dinheiro em prol das nossas famílias, dos nossos colaboradores. Porque, de resto, o governo invade, o governo é nosso sócio não declarado e avança sobre a nossa renda de uma maneira bárbara. Né? Bárbara como aqueles bárbaros da Europa medieval. Né? Você paga os impostos antes de receber. E se você cair na infelicidade de ter pago alguma coisa a mais, você nunca mais vai receber esse dinheiro se não receber a visita de um fiscal para cobrar o imposto sobre o que você pagou a mais. Então, mas muito obrigado, querido. Marcos Velletri, Graziano e todos os que me sucederam. Eu.